Paz, Emily. Paz, meus irmãos. Vamos abrir a nossa Bíblia no texto que nós já começamos a pregar há 2 domingos. Nós estamos dando continuidade. Os irmãos que estão aqui, Timóteo, 1 Timóteo 4, Emily. 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 16. Nós estamos expondo esse texto já há 2 semanas. Na primeira semana, nós falamos dessa exortação, falando das características, 1 Timóteo 4, de 6 a 16. Nós falamos das características de um bom pastor, de um bom líder, do que é que ele precisava ter ou fazer. Na semana passada, nós falamos sobre as características de um bom pastor, o que ele precisa evitar, o que ele não pode fazer. E, por fim, nós hoje falaremos sobre o que é que ele precisa esperar. Esperar no sentido de recompensa. Qual é a recompensa que um bom pastor recebe? Então, acompanhemos a leitura do capítulo 4, 1 Timóteo 4, 6 a 16. Nós vamos ler o texto todo e depois iremos fazer a explicação de hoje. Expondo essas coisas aos irmãos, todos juntos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente a piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa. Porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Para um pouquinho, irmãos, essa parte... Porque tem a promessa, todos juntos? Porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Fiel é esta palavra, digna de toda aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos, sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo. Essa última parte, com toda a força. Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina essas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, com bastante força agora, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Aleluia. Oremos. Santo Deus, tu já tens falado conosco nesta manhã. Através da própria natureza, do sol lindo que está lá fora, das nuvens, da noite de repouso que nós tivemos, o alimento que ingerimos hoje pela manhã, porque a tua palavra diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das tuas mãos. Tu já tens falado conosco, Senhor, através dos cânticos, dos hinos, dos louvores, do ofertório, das orações. Tu tens falado conosco, Senhor, através da leitura da tua palavra. Mas agora nós te pedimos uma graça mais especial, mais específica. Fala conosco, Senhor, através da exposição da tua palavra. Amém.
confronta o nosso coração, confronta a nossa realidade, confronta a nossa alma. Consola-nos, Senhor, exorta-nos, corrige-nos, ó Pai, e alimenta a nossa alma com a Tua palavra, porque esta palavra é espírito e vida. Que as palavras do pregador se percam no vento, mas aquilo que vem da Tua boca encontre guarida nos nossos corações. Amém. E alimente a nossa alma. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Como eu estava falando anteriormente, irmãos, nas 2 semanas, nós falamos sobre aquilo que o pastor, o presbítero, o diácono, o missionário, o líder, o pai, a mãe, sempre pastor crente, mãe crente, presbítero crente, lembrando que a primeira coisa que a pessoa precisa ser é crente, porque essa recomendação aqui é para os crentes. O que é que ele precisa ter? Primeiro, o bom pastor, ele precisa ter uma vida devocional. Ele precisa ler, ele precisa entender que a comunhão dele com Deus é a primeira coisa. Não adianta vir ao púlpito, não adianta vir à sociedade interna, não adianta vir à escola dominical falar de si mesmo, falar da sua própria boca, da sua própria inteligência. Ele primeiro precisa ter comunhão com Deus, ser alimentado pela palavra. Só estou lendo aqui os pontos, viu, para a gente ter ideia. Exercitar-se a uma vida de piedade, de oração, de boas obras, da prática das boas obras. Ele precisa meditar nesta palavra, quer dizer, passar a semana toda pensando nessa palavra, né? Um bom pastor, ele precisa pelo menos, um bom pregador, ele precisa pelo menos de 20 horas, isso é quem estudou que sabe, né? Que explica pra gente, 20 horas para preparar um sermão, para ler a Bíblia, para ler comentários, para ler um dicionário, para poder armar aqui o esboço. Ele precisa de um tempo para demandar isso, mas não estou falando da exposição da palavra, eu estou falando da vida devocional, que nós precisamos ter essa vida cotidiana, e tem que ser uma vida de vigilância. Ele precisa vigiar por si, para que ele não seja pego nos ensinos, praticando aquilo que ele mesmo corrige na palavra. Então é um absurdo que um pastor, um presbítero, um diácono, um líder, um pai caia nesse erro. Segundo, ele tem que ter uma vida de pregação, de ensino da palavra. Muitas vezes, eu que sou professor, e aqui na igreja nós temos vários professores, várias pessoas que se dedicam à pedagogia, ao magistério, muitas vezes nós ensinamos de tudo, das tarefas de casa às ciências mais complexas, mas nós precisamos ensinar a palavra de Deus. Ensinar a palavra de Deus a tempo e a fora de tempo, quando for oportuno e quando as pessoas acharem que não é oportuno, ainda assim eu deverei ensinar, mesmo que eu esteja com a boca fechada, mas a minha vida precisa ser uma vida de ensino. Essa semana, por exemplo, minha mãe está tendo o privilégio de receber a irmã dela que mora no Rio de Janeiro, minha tia Iracema. E minha tia Iracema quer conhecer Salvador toda. Na verdade, ela é nascida e criada em Salvador. Mas como está há 50 anos no Rio, ela já não conhece mais Salvador. Então, ela quer que eu suba às igrejas, desça Pelourinho, vá nas praias, vá nas praças. Aí eu tenho que subir ela, aquele negócio todo. E aí eu fico dizendo assim, poxa, ela fica encantada, que eu dou aquela aula. E eu gosto da aula, viu, Bernadette? As aulas de história. Aí eu me empolgo, ela diz, poxa, que aula bela. Aí eu fico me perguntando assim, e quanto tempo eu tenho usado para pregar a palavra de Deus para ela? Ensinar os caminhos de Deus para ela, ensinar que Jesus salva, mas que existe o inferno que está aí para alcançar todos os homens que não aceitaram Jesus. A vida de um bom pastor não é somente aqui no púlpito, eu preciso ensinar lá em casa, a Caleb, Judá, a Isse, a meu genro Diego e agora a minha tia. A vida de um bom pastor é uma vida de exortação. Mas exortação não no sentido errado, no sentido de correção, mas de incentivo. É verdade que quando for necessário corrigir, o bom pastor precisa corrigir. Isso é uma marca da igreja verdadeira. Mas nós precisamos ter uma vida exemplar. Eu falei aqui que não posso estar no púlpito
se eu não tenho bom testemunho dos irmãos daqui da igreja, e o pior, se eu não tenho bom testemunho daqueles de fora. O pastor precisa, segundo o apóstolo Paulo, ser irrepreensível, alguém que não se repreende, alguém de que o mundo não tem o que falar. Isso foi lá o primeiro sermão. O segundo sermão dizia, olha, tem coisas que você precisa evitar. A primeira delas é fugir das fábulas. E eu gosto de falar de fábula aí, porque lá no tempo do apóstolo Paulo, muita gente se prendia à genealogia, se prendia aos anjos, se prendia aos costumes, se prendia aos sacrifícios. E Paulo está dizendo aqui, ó, fuja dessas fábulas. Ele dá até um acréscimo aí, né? A essas fábulas de velhas, né, profanas, vivendo na profanação e esquecendo aquilo que é sagrado, são como nuvens sem água, levadas pelo vento, aparecem, fazem a maior zoada, né? Parecem estar cercados de piedade, mas nada, não há substância neles, não há conhecimento neles, não retém esse conhecimento, eles não retêm essa palavra. Então pare de ficar procurando picuinha. Tem gente na igreja que adora querer descobrir o sexo dos anjos, querer fazer as contas para saber qual é o dia certo que Cristo vai voltar, e se ele vai voltar de manhã ou de tarde, se isso ou se aquilo. Ele diz assim, evita, Paulo, né? Paulo ensinou a Timóteo, evita essas fábulas de velhas profanas. Hoje, irmãos, é muito mais comum as heresias. Você liga a internet, liga o YouTube, você tem todo tipo de heresia possível e impossível de se acreditar. Mas as pessoas, a partir da palavra de Deus, criam esses pensamentos que são humanos. Pronto, isso foi a aula da semana passada. Foi a pregação da semana passada. Hoje a pregação é o que é que um bom ministro precisa esperar do Evangelho. O que é que ele vai receber por ser um bom ministro? Então, hoje, irmãos, eu vou precisar contar alguns testemunhos. Eu acho que o testemunho, ele não é para concorrer com a palavra, jamais, nem será superior à palavra, nunca. O testemunho serve apenas para nos mostrar na prática como é que nós somos e muitas vezes como nós devemos evitar ser. Há alguns anos atrás, eu ouvi um desses faladores, e eu chamo de faladores, não chamo de pregadores, não. Eu ouvi um desses faladores dizer assim, olha, na televisão, né, num desses grandes que aparecem por aí, não precisa nem citar o nome deles. Ele disse assim, olha, meu pai era um crente verdadeiro, lembrei de ler, vou ler. Meu pai era um crente verdadeiro, um homem de oração, né, um homem piedoso, um homem que tinha uma palavra viva nos seus lábios. Mas meu pai morreu de fome. De fome não, falou fome. Meu pai morreu numa igrejinha com poucas pessoas. Ele tinha um carro velho, uma casa mais ou menos, onde ele morava, com minha mãe, com a nossa família e tal. Então, o ministério dele foi um ministério infrutífero, dizia esse comentarista, esse falador. Mas aí ele disse, mas eu descobri o verdadeiro evangelho. Eu prego e minha igreja é próspera, minha igreja é rica e cada vez mais rica. E no mês passado, dizia ele, eu comprei meu segundo jatinho para poder viajar pelo mundo afora pregando o evangelho. Ou seja, eu descobri o verdadeiro evangelho. E aquele meu pai, a quem eu acabei de dizer, era um homem de oração, um homem de piedade, um homem de uma vida santa. Ele não sabia ainda o que era o evangelho. Você já parou para pensar nisso? Muitas vezes eu estou aqui na boca do rio, numa igrejinha apertada, que cabem 50 pessoas,
Hoje, graças a Deus, já tem um ar-condicionado, mas teve época que não tinha, que era no ventilador mesmo, e a gente fica contemplando a igreja A, a igreja B, o pastor B, com isso, com aquilo, e muitas vezes nós somos seduzidos, ou o diabo tenta nos seduzir de que lá há um evangelho verdadeiro, há uma pregação verdadeira, enquanto aqui no nosso meio o evangelho não é verdadeiro, a pregação não é verdadeira, o pregador não é verdadeiro, o pastor não é um bom pastor. Na época do apóstolo, irmãos, essas ideias já percorriam pelo mundo. Muito pelo contrário, o apóstolo Paulo chega a dizer, o Deus deles, se referindo a esses pastores que não são pastores, o Deus deles é o ventre. Eles servem apenas para alimentar os seus interesses carnais. Eles querem enriquecer com o evangelho. Enquanto os verdadeiros apóstolos, junto com Paulo, foram martirizados, nada tiveram. E se os irmãos tiverem dúvida disso, devem estudar, por exemplo, o Antigo Testamento. E eu gosto de citar muitas vezes Abraão, o pai da fé. Alguém pode chamar até de pai da igreja, porque ele é o pai da fé, é o pai da fé de todos os tempos. Saiu de Ur e Abraão enriqueceu. Porém, Abraão não tinha um pedaço de terra, não tinha um palmo de terra, porque Abraão entendeu que a terra que Deus ia lhe dar não era nessa terra. Ele nessa terra era peregrino, porque a recompensa que ele iria receber era uma recompensa numa outra terra, numa terra que há de vir. Dê glória a Deus, meus irmãos. A única terra que a Bíblia diz que Abraão teve foi a terra que ele comprou para enterrar Sara. Que coisa, presbítero João Nilson. O pai Abraão, rico como era, não tinha uma casa. Jesus diz assim, olha, as árvores do céu têm seus ninhos, as raposas têm os seus covis. Eu, o filho do homem, dono de todas as coisas, não tenho onde repousar a cabeça. Se Jesus entrar em uma dessas igrejas, certamente ele vai ser colocado para fora. Diz, não, você não serve para a gente. O seu testemunho não é um testemunho que sirva para acalentar a nossa fé. No texto que nós lemos, os versículos, vejam comigo, por favor, dê uma ênfase aí ao versículo 8. E aparece aí uma expressão que eu gostaria de utilizar no finalzinho. Porque, todos juntos, versículo 8. Porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Primeiro, irmãos, promessa da vida que agora é. Em Romanos, capítulo 6, versículo 22, o apóstolo Paulo diz assim: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Diga aleluia, meu irmão. Raimunda, Santana, você está sendo preparada para a vida eterna. Olha que coisa maravilhosa, Raimunda. Você foi libertada do pecado. Foi o primeiro passo, né? Conhecereis a verdade? Se pôs o Filho vos libertar? Pronto, primeiro você foi libertada do pecado. Depois você foi transformada em serva de Deus. E a palavra servo aí, irmãos, não se espantem não. Eu vou fazer uma outra pregação somente sobre essa palavra, viu, Tiago? Me cobre. A palavra servo aí é escravo. Mas na nossa língua portuguesa brasileira, na nossa cultura brasileira, ninguém gosta de utilizar a palavra escravo. Mas o texto bíblico aqui está falando de escravo. Alguém que foi transportado do reino, do império das trevas e foi trazido para o reino do Filho do seu amor. Então nós somos servos de Cristo, escravos de Cristo. Mas tem uma coisa, Raimunda, você foi libertada do pecado, tornada servo de Cristo para a santificação. Então o crente que é crente
Olha que redundância. O crente que é crente, vou até melhorar ainda, vou pirraçar mais. O crente que é crente verdadeiro, ele tem que viver uma vida de santificação, uma vida de santidade, uma vida que ele entenda que ele foi separado deste mundo e que a vida dele foi consagrada, foi colocada no altar de Deus. Oh, glória a Deus! Ele começando a entender isso, ele vai entender que ele está sendo preparado para a vida eterna. Aleluia! Onde a morte não existirá, onde não haverá mais pranto, nem dor, porque as primeiras coisas, eis que tudo, oh, glória a Deus. Raimunda está lá cutucando o joelho, está ali sentada, eu pregando, ela cutucando o joelho. Esse joelho pode, Raimunda, vai desaparecer, Jesus vai te curar para sempre. Seu corpo vai ser transformado e o meu também. Alguém fala do joelho, alguém fala da coluna, alguém fala do olho. Raimunda está ali com óculos escuros, que fez a cirurgia, mas vai ter que fazer uma outra revisão. Um negócio aqui, um negócio assim. E alguém diz, só ataca velho. Não, os novinhos também. Esse corpo que se corrompe, ele será transformado. Mas não é somente isso, não. Nós vamos viver eternamente com o Senhor. Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo, 8:30, o capítulo 8 todo é maravilhoso, irmãos. Às vezes eu falo umas coisas assim, parece que o capítulo 7 não é maravilhoso, né? A Bíblia toda é maravilhosa, mas o capítulo 8 tem algumas lições. No capítulo 8 está o hino da vitória. Olha o hino da vitória. Quem nos separará do amor de Deus será morto, aquele da vitória. Mas antes do cântico da vitória, tem o versículo 30. Quem tiver a Bíblia aberta, lê, mas não é obrigado a ler comigo, não. Pode acompanhar aí. Romanos 8:30. Aos que predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Aí começa o canto da vitória. Que diremos à destra dessas coisas? Aleluia! Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tiago, há uma preciosidade aqui nesse texto, porque todos os verbos estão colocados no passado. Me lembra logo pastor Cândido. Quem conjuga os verbos grego aqui, nem sei nem saber grego direito, né? Quem conhece grego mais é pastor Paulo. Cândido dá uma aula de grego aqui dizendo assim, olha, com Deus, tudo já foi feito na eternidade. Eu ainda nem vi, Edel, mas já aconteceu. Lá na eternidade, Raimunda Justa, ele me predestinou, me escolheu, me elegeu. Lá na eternidade, ele me chamou. Não, presbítero, ele lhe chamou lá no Morro da Vasta da Gama. Não, meu nome estava na mão de Cristo, quando Cristo estava sendo crucificado na cruz do Calvário. Meu nome estava escrito na mão dele. Não estava um papelzinho para lembrar do meu nome, não. Meu nome estava escrito nas mãos dele. Quando ele foi crucificado, meu nome estava ali. Ele estava dizendo aos apóstolos no capítulo 17 de João, é por eles que eu oro. E não somente por esses 12 aqui, não. Por aqueles que hão de crer em mim, pela tua palavra. Meu nome estava ali na oração de Jesus. Jesus estava orando por mim. Aleluia. Aos que chamou, aos que predestinou, a esse chamou. Aos que chamou, ele perdoou. Então, meus pecados já estão perdoados, os pecados de ontem, os de hoje e o de amanhã. Aí um sem vergonha diz assim, já que está perdoado, então eu vou viver em pecado. Se você vai viver em pecado, você não foi ainda perdoado, porque você ainda não recebeu esse Espírito de Cristo. Aleluia. E o apóstolo conclui dizendo, a esses também glorificou. Eu já estou vivendo a vida eterna. E se eu não estou ainda sentindo a vida eterna, está na hora de orar, dizendo, Senhor, eu preciso sentir a vida eterna. Eu preciso vislumbrar a vida eterna. Eu preciso contemplar a vida eterna. Oh, Senhor, eu estou tão fraco. Irmãos, voltando para o nosso pai Abraão, no sacrifício de Isaac, eu vou ter que escrever um sermão esses dias sobre Isaac, mas para a minha meditação de manhã. Sobre Isaac, quando Abraão vai sacrificar Isaac, alguém pode dizer que pai cruel, está indo matar o filho. Que pai omisso não contou a Sara o que ele estava indo fazer. Que pai perverso não contou a Isaac o que estava acontecendo. Né? A gente fica aqui julgando aquele homem.
O escritor de Hebreus disse assim, ó, Abraão, quando subiu ao monte para sacrificar, ele cria que Deus ressuscitaria o menino. Ou seja, Tiago, antes de se falar de ressurreição, Abraão já estava contemplando a ressurreição de Cristo, aleluia. Não é isso que Jó vai dizer? Eu estou aqui todo quebradinho, mas eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra, aleluia. Ele estava contemplando, é por isso que Jesus, quando vai debater com os fariseus, diz assim, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Irmão, nós precisamos contemplar a vida eterna, nós precisamos contemplar a concretização da promessa de Deus. Em Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 18, Jesus está fazendo algumas exortações, todas ligadas à ansiedade da vida, às coisas da vida, à prática da vida. E aí entra a questão do perdão. O perdão é meio complicado. Hoje Juliana e Railton tocaram e cantaram os hinos do perdão. E às vezes, irmãos, a gente diz que perdoar é difícil, né? Tem gente que até diz, eu perdoo, mas não esqueço. Então não perdoou direito. Tem alguma coisa que está errado aí. Eu perdoo, mas aquela mácula fica ali no coração. Então não perdoou. Mas eu vou lhe dizer uma coisa. Às vezes é mais difícil pedir perdão do que perdoar. Sabe por que você não pede perdão? Porque você é um crente orgulhoso e não acredita que você errou. Mesmo que seu irmão esteja magoado com você, mesmo que ele esteja lhe dizendo, você me magoou. Aí você diz assim, você ouviu o que quis ouvir, eu não falei, mas meu coração é fechado para lhe dizer, meu irmão, se esse meu gesto, se essa minha palavra, se esse meu comportamento lhe magoou, então me perdoe em Cristo Jesus, mas nós precisamos caminhar juntos para este céu. Tem a discussão aqui de Marcos, capítulo 10, versículo 28. Então Pedro começou a dizer, eis que nós temos deixado, tudo deixamos e te seguimos. Jesus diz, versículo 29, tornou Jesus, em verdade vos digo, todos juntos quem quiser, quem tiver a Bíblia aberta, Marcos 10, 29, tornou Jesus, em verdade vos digo, que ninguém tenha deixado casa, ou irmão, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente e o sextuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. E o 31 fecha dizendo, porém, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos os primeiros. Já parou para pensar nisso? Que muitas vezes eu abro mão das coisas, e muitas vezes a dificuldade de abrir mão, inclusive do perdão, inclusive de pedir perdão, inclusive dos bens. Aí eu lembro, viu, Roseli, eu estava lendo esse sermão, aí eu lembrei, quando nossos filhos partem, como é? Como é para uma mãe, o filho está indo embora, está indo trabalhar longe, não morreu não, viu, irmão? Nem se entregou à droga, não. Foi trabalhar longe. Mas indo trabalhar longe, como é que o coração do pai fica? Quando é que eu fico? Como é que eu estou aqui? Tendo que levar Caleb e Judá no aeroporto e saber que Caleb talvez eu veja em junho, mas Judá eu só vou ver no final do ano. Como é que o coração fica? Mas aqui para o Evangelho é muito maior, irmãos. Muitas vezes nós temos que perder. A maior dor para um missionário, o pior momento para um missionário e para a família do missionário é quando nós vamos levar o missionário para o aeroporto ou para a rodoviária. Sabe por quê, Santana? Talvez nunca mais a gente veja. Ana Maria sempre publica sobre a igreja perseguida. Quantos dos nossos missionários estão indo para um lugar e ele diz assim em casa, eu estou indo, mas eu não sei se eu vou voltar no São João ou no Natal, não. Na verdade, eu nem sei se eu vou voltar ou se vão dar cabo de minha vida lá. Mas Jesus diz
Se você perder a vida por amor de mim e por amor ao Evangelho, você vai receber muito nesta vida. E aí eu fico perguntando, e existe recompensa nessa vida? Edel, quanto dinheiro o reverendo Edmundo deixou de receber? Você que é filha mais velha, filha sabe disso. As novinhas e a Eliane talvez não saiba de tanta coisa. Quantas propostas de esmeralda, né, lá em Jacobina, reverendo Edmundo recebeu? Quantas propostas do prefeito, ou do candidato a prefeito, ou do vereador, de fulano e beltrano, reverendo Edmundo recebeu? E quantas dessas propostas diz assim, ó, não quero, não aceito, tire meu nome, não participo, devolva. Pode devolver, não quero. Porque o que me acompanha não é isso. Outro dia, conversando com o Edel, a gente falava assim, ela disse, ô irmão, essa casa de Juazeiro é a herança. Ela está falando de herança financeira, viu, irmão? É a herança financeira, é a herança de meus pais. Aí eu disse assim, ô Edel, não é não. A herança de reverendo Edmundo e dona Elza é muito maior do que isso. A herança de reverendo Edmundo são as pessoas que ele pastoreou, os adolescentes que ele aconselhou, os casais que ele resgatou, as famílias que ele batizou, os presbíteros que ele ordenou, os seminaristas que ele ensinou, e essas pessoas que estão no mundo afora fazendo o trabalho da obra que meu irmão, pastor Edmundo, fez. E ao dizer isso, eu estou falando para Cândido aqui na minha frente, na primeira fila. E eu estou falando para pastor Paulo, que nem está aqui. Estou falando para os presbíteros que pastorearam comigo, e hoje presbítero João Nilson, quando nós dizemos assim, a nossa herança é muito maior do que essas 50 pessoas que estão aqui. E do dinheiro que nós presbíteros não recebemos, e não é para receber, não estou fazendo campanha aqui para receber não, viu? Eu estou dizendo assim, olhe, a nossa recompensa é muito maior do que essa. E Deus tem nos dado recompensa nesta vida. E Jesus insiste em dizer, e no fim, a vida eterna. Aleluia. Eu já contei aos irmãos uma experiência de um pastor que foi missionário há muitos anos. Provavelmente pastor batista, mas a questão aqui não é ser batista, não pode ser presbiteriano, assembleano. Não. Isso é coisa de americano, é bem coisa de americano. Foi pastor, foi missionário durante muito tempo nas terras longínquas, e um dia ele recebeu lá o convite, o comunicado da aposentadoria dele, que ele podia voltar para casa. E ele veio, Rose, um daqueles navios bonitos, mas ele veio na segunda classe. Quando o navio ia se aproximando do porto, tinha uma banda lá tocando, tarará, e o pastor se animou, pensando que a banda era para recebê-lo. Os irmãos da igreja tinham vindo fazer uma festa para ele. E quando ele chegou no porto, a primeira classe saiu. Deve ter descido uma daquelas autoridades. E logo a banda foi embora também. E o velho pastor então ficou decepcionado. E voltou para sua casa. E a casa que ele havia abandonado durante algum tempo, estava com alguns problemas no telhado, com algumas paredes sujas, com algum mato no quintal. E aí a tristeza foi tomando seu coração, e lá, conversando com sua velhinha, ele disse, olha, era para isso que eu vim para o campo missionário, para receber essa casa sem telhado, com mato, com a parede suja. E triste lá na sua dor, ela fez, olha, meu velho, vá sair um pouco, que eu vou aqui orar. E aquela irmã piedosa, anos ajudando aquele homem fiel, e ela fiel na palavra, quando ele retornou, e ele lhe perguntou, e aí, minha velha, você tem alguma resposta? Ela fez, tenho sim. Deus mandou lhe dizer que nós não chegamos em casa ainda. Aleluia! Nossa casa não é essa. Não foi para isso que Deus nos trouxe.
A nossa casa está preparada na vida eterna. E quem preparou foi Jesus, quando disse, vou preparar-vos lugar. E se eu for, se aí não é condicionante, não. É como se ele dissesse assim, como eu vou, da mesma forma que eu vou, eu voltarei, para que onde eu estiver, onde eu esteja, estejais vós também. Aleluia! Nós precisamos, irmãos, como pastores, como presbíteros, como diáconos, como líderes, vislumbrarmos o que é a nossa recompensa. Porque se nós pensarmos na recompensa da terra, dá vontade de abandonar e deixar. Vejam comigo ainda o versículo 8. Perdão, irmãos. O versículo 9. Versículo 9 e 10. E vocês vão ler a última frase do versículo 10. Fiel é esta palavra, digna de toda aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos, sobre modo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo. Agora todos juntos. Salvador, especialmente os fiéis. Olha que coisa gloriosa, irmãos, quando nós falamos da salvação. Então, quando alguém me diz assim, pastor Cândido, eu faço uma coisa boa, aos olhos dos homens, deixa Deus agora um pouco à parte. Quando eu faço bom, a pessoa assim, Deus lhe pague. Eu nem respondo a pessoa audivelmente, mas no coração eu digo, ele já pagou. E ele já pagou antecipado. Porque ele já pagou, irmãos. Lembra do cântico que nós entoamos há pouco? E a música, a letra velha, tinha lá uma confusão, porque ele começava dizendo, sei que foi pago alto preço. Eu estou magoado com Leda, eu estou triste com Íris, eu estou chateado com Cecília, mas digo assim, Cristo já pagou o preço. Mas agora eu vou ter que pagar o preço para falar com Leda, porque eu estou com Leda aqui engasgado, atravessado na garganta. Quando eu penso assim, eu esqueci que Cristo já pagou o preço. Quem está cobrando sou eu, mas Cristo já pagou. Eu não tenho que pagar de novo, não, porque Cristo já pagou. O problema é que Leda falou alguma coisa que me chateou e eu considero que isso que Leda fez é um pecado tão grande que é maior do que aquilo que Cristo pagou. Por isso eu estou cobrando de novo. Os irmãos percebem que às vezes eu guardo amargura no coração porque não percebo o tamanho da obra de Cristo. É aquele caso do rei que manda chamar o servo que lhe devia um valor impagável, já preguei esse sermão aqui, um valor impagável, né? Era a coisa que o Estado, que o Brasil devia ao Fundo Monetário Internacional, ao FMI, não tinha condições de pagar, e o rei então mandou prendê-lo e fez, não me prenda não, tenha paciência comigo e eu te pagarei. O rei então se encheu de misericórdia e perdoou a sua dívida, não lhe cobrou mais nada. Porém, quando ele saiu da presença do rei, encontrou um dos seus conservos, um outro servo, um empregado, que lhe devia uma coisa parecida com o salário mínimo. O salário do trabalhador durante um ano era um valor diante daquela dívida que o rei havia perdoado, um valor irrisório, mas ele pega o conservo pela garganta, pelo pescoço, e o segura, e o sacode, e diz, pague minha dívida, pague minha dívida. E o rei, e ele intolerante com isso, então manda lançar o seu servo na prisão. Quando contaram isso para o rei então manda chamá-lo de rapaz. Eu não fui benevolente com você, eu não lhe perdoei a dívida. Você não devia aquele valor que não podia pagar, mas eu não perdoei. Porque você não agiu da mesma maneira. Sabe o que Jesus diz, irmãos? Aprendei de mim. Não é do outro, não. Aprendei de mim. Que o quê? Que sou manso e humilde de coração. Quem aprende de Cristo encontra descanso para as suas almas.
você só consegue descansar em Cristo se você aprende com Cristo. 1 João, capítulo 2, versículo 18 em diante, diz assim: filhinhos, já é a última hora. 1 João, capítulo 2, versículo 18. Quem quiser abre, quem não quiser vai acompanhando a leitura. Filhinhos, já é a última hora. Alguém está esperando chegar a última hora aí? João, há 2000 anos, diz assim, olha, já chegou. Vocês estão esperando o quê? Não, porque vai chegar a última hora. Não, olha, já chegou. Já é chegada a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, olha o que João está dizendo, irmãos, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Vou perguntar aos adolescentes aí, vocês têm ouvido falar de heresia, de mentira, de pastor falso, de apóstolo falso, de bispo falso? Tem ouvido falar nisso? Isso é uma marca que Cristo está chegando. O ministério do anticristo já é operante. Ele ainda não se manifestou como pessoa, mas o ministério dele está presente na terra. Versículo 19. Eles saíram de onde? Do meio da macumba? Do candomblé? Da cachaça? Das drogas? Não. Eles saíram do nosso meio, do meio de nós. O anticristo vai surgir dentro da igreja. Vocês estão procurando o anticristo fora da igreja? Na macumba? No comunismo? Não, o anticristo vai surgir dentro da igreja. Ele vai usar os sinais da igreja, vai usar o jargão da igreja, vai usar esta palavra que é da igreja, apesar dele não reter essa palavra. Saíram do nosso meio, entretanto, não eram dos nossos. Isso é muito importante ver. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Eles apostataram, abandonaram a fé verdadeira para dar ouvidos à fé falsa. Vimos isso na semana passada. Eles, se tivessem sido conosco, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto, ficasse claro que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís a unção que vem do santo aí é do Espírito Santo, do Deus Todo-Poderoso, e todos têm de conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade. Antes, porque a saibais e porque a mentira alguma jamais procede da verdade. Versículo 22 e 23, eu queria que todo mundo que estiver com a Bíblia aberta leia comigo. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Para um pouquinho. Qualquer pessoa, qualquer religião, qualquer pastor, qualquer presbítero que nega que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Salvador, que Jesus é o Messias, que Jesus é o enviado. Qualquer igreja que diga que Jesus não é Deus, ou que Jesus não é homem, esse é o anticristo. Versículo 23, todo mundo. 22, perdão. Este é o anticristo. O que nega quem? O Pai e o Filho. Se você conhece alguma igreja, alguma religião, alguma seita, alguém que negue o Filho, que diga que o Filho não é Deus igual o Pai, nem perca tempo. Esse é do anticristo. Versículo 23. Todos juntos? Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. E aí, irmãos, eu vou correr no versículo 24, porque o tema está aqui no versículo 25. Permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Parei um pouquinho para respirar. Eu falei de Edel, porque Edel eu conheço, está na igreja há muitos anos, mas vou falar com Raimundo da Justa aqui, com o pastor Cândido, com Roseli. Quantos dos meninos estavam conosco na igreja? Cantavam, iam para o acampamento, vinham para o culto de oração, frequentavam a escola dominical, iam para os congressos.
mas no decorrer da vida foram embora. Olha para o versículo 24. Permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Não abram mão. Se segurem. Né? Se segurem com força. Busquem com mais intensidade. Olhe, se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis vós no Filho e no Pai. Versículo 25, todo mundo junto agora. E essa é a promessa que Ele mesmo nos fez. Qual é a promessa? A vida eterna. Quem não permaneceu, Rose, perdeu a promessa. Abandonou a promessa. Irmãos, nós precisamos orar. Primeiramente por nós, pastor. Cadê pastor Paulo para ouvir isso? Isso é bom para ele. Nós precisamos orar por nós. Porque muitas vezes, pastor Cândido já está jubilado. Muitas vezes, pastor Cândido, alguém me perguntou essa semana, você acredita na vocação temporária? Deus chamou o pastor Cândido para ser pastor 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, e depois ele abandonou o ministério. Não abandonou, porque a vocação dele passou. Você acredita nisso? Eu digo, eu prefiro não responder. Porque a vocação de Deus, pastor, é para sempre. Ou ele nunca foi vocacionado, ele nunca foi chamado. Lá na roça diz, ele não foi chamado, ele foi assoviado. Alguém assoviou e ele achou que fosse para ele, né? Ou ele não foi chamado para aquele ministério, ou ele, tendo sido chamado, colocou a mão no arado e olhou para trás. Olha, Paulo diz assim, ó, Demas, rapaz, andava conosco aqui no colégio do missionário, pregou sempre, foi tão precioso, foi tão colaborador. Mas Demas amou o presente século. Sabe o que significa o presente século, Mário? Amou as coisas da vida. Se fosse aqui na Bahia, amou o festival de verão, amou o carnaval, amou a festa do Bonfim, amou o ganhar dinheiro. O dinheiro foi mais importante do que a vida eterna. Ele amou o presente século, significa que ele perdeu, ele abriu mão, ele se tornou como Esaú, abandonou o que era profano, o que era sagrado. Esaú se tornou profano. Daniel, capítulo 3, versículo 14 em diante, vai nos mostrar esse exemplo da fidelidade, da permanência. Gente, fidelidade e fé se parecem, mas não é a mesma coisa. Pela fé, eu vejo o que eu não estou vendo. Na fidelidade, mesmo que eu não veja, com esses olhos que a terra de comer um dia, eu permaneço. Ah, não, que não abro mão, não. Daniel 3,14, Nabucodonosor. Eu leio Nabucodonosor e vocês leem a resposta, viu? Daniel 3,14. Falou Nabucodonosor e disse, é verdade, Sadraque, Mesaque e Abdinego, que vós não servis os meus deuses, nem adorais a minha imagem de ouro que eu levantei. Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvires o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita, das foles, prostrai-vos e adorai a imagem que eu fiz. Porém, se não adorares, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. Agora vem a parte, irmãos, que é mais importante desse texto. A chave desse texto, Tiago, está aqui. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Ele dá o decreto, os meninos não obedecem, eles vão dar a segunda chance. E agora eu vou lhe perguntar, quem é o Deus capaz de livrar vocês da minha mão? Respondam, versículo 16 e 17 e 18. Responderam Sadraque, Mesaque e Abdinego,
ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos de resposta. Para um pouquinho, esse menino são desaforados, viu, Railton? Contra isso, o rei, que o senhor perguntou aí agora. Quem é Deus capaz de nos defender? Sobre isso aí eu não vou nem responder. Porque o senhor já teve outras experiências com ele. Não, isso aí é com o senhor e com ele. Isso aí é a sua parte. Eu não vou nem perder tempo com teologia sistemática, com predestinação, com soberania de Cristo. O senhor está a fim de zombar. Então, sobre isso, eu não vou nem lhe responder. Segue o texto, irmãos. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. 18, todos juntos. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos os teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Isso aqui é glorioso, mano. Eles estão dizendo assim, olha, sua pergunta, não vou nem perder tempo. Mas eu quero dizer ao senhor uma coisa. Deus é o Senhor do céu. Ele é aquele que opera maravilhas. Ele é aquele que mandou as 10 pragas sobre o Egito. Foi ele quem abriu o Mar Vermelho. Foi ele quem fez o sol parar. E foi ele que entregou Judá nas suas mãos. Isso aqui, rei, é sabido de todos. Se Deus quiser nos livrar, Ele nos livrará. E aí nós pegamos a lista dos heróis da fé, aqueles que foram salvos, aqueles que foram salvos, aqueles que foram salvos, aqueles que foram salvos, aqueles que foram salvos. Quando você lê o capítulo 11, tem uma lista daqueles que morreram, daqueles que foram torturados, daqueles que foram cerrados, daqueles que passaram fome. E eles todos estão na lista dos heróis da fé. Se Deus não quiser livrar, nós vamos morrer. Mas toda a Babilônia vai saber. Nós não adoramos os teus deuses, nem adoramos a tua imagem de ouro que levantaste. Ou seja, eu sou fiel. Eles estavam declarando, Jonilson presbítero, aquilo que Cristo vai declarar lá em Apocalipse, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 10, é aquele texto que diz assim: não temas as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para seres colocados à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Fecha o versículo dizendo: ser fiel, todo mundo sabe isso aqui, ser fiel até a morte, e dar-te-ei, aleluia. Eu preciso permanecer fiel, porque aquilo que me aguarda é o que, Raimunda? A coroa da vida. Irmãos, pastores, presbíteros, não abandonem o seu lugar. Servir a Deus e servir a igreja de Deus é um serviço árduo, difícil. Mas nós nos cansamos no caminho. Tem hora que dá vontade de desistir. Eu digo assim, lidar com gente é difícil. Lidar com crente, Bernadette, é muito mais difícil. Porque crente nem gente é. Eu lido com gente, sou professor. Mas lidar com crente é difícil demais. Dá vontade de dizer, não quero mais não. Eu quero ir com vocês. A igreja para vocês aí, para vocês resolverem. Quando eu penso assim, eu paro e digo assim, calma, quem foi que lhe chamou? Foi pastor Cândido? Foi pastor Paulo? Foi pastor Caetano? Foi dona Robertina? Foi pastor Cleomes? Quem foi que lhe chamou? Aí quando eu começo a pensar assim, eu digo, quem me chamou foi o Senhor da Glória. E é a Ele que eu tenho que dar satisfação desta obra. É a Ele que eu vou ter que prestar conta sobre vocês. Porque eu sou pastor de vocês, na função de presbítero. Né? Eu não vou me arrogar de ser pastor no sentido amplo, não. Deus me colocou aqui como pastor dessa igreja na função de presbítero. Se foi Ele quem me colocou,
é a ele que eu vou ter que dar satisfação. Então, preste atenção, minha irmã. Você é da SAF? Quem não votou na SAF foi Jesus. Na presidência, na vice-presidência, na secretaria, na coordenação do departamento. Foi Deus que colocou você como professora de escola dominical, ou professor, ou como tesoureiro da igreja. A eleição é apenas a confirmação do seu chamado. Mas quem lhe chamou foi Jesus. Aí eu lhe pergunto, você espera ouvir de Jesus o quê? Servo bom e fiel. Recebe a coroa da vida, entra no gozo do Senhor, vem para a vida eterna. Ou você prefere receber do Senhor servo miserável, servo infiel, presbítero infiel, pastor infiel, pastor que se tornou missionário, que se tornou mercenário. O que é que você espera ouvir de Jesus no dia que você for prestar o seu relatório para ele? Essa mensagem é carapuça, viu? É para mim. Porque eu vou ter que prestar contas. Quando Deus me chamar naquele dia, eu espero chegar lá sorridente. Dizer, ó Senhor, eu sou tão pecador, miserável, ordinário, mas eu tentei, assistido pelo Teu Espírito Santo, errei várias vezes, não sou digno. Digno não, que digno? Eu sou digno em Cristo. E que você ganhe lá não chegue lá no céu com a medalha de pastor jubilado, não, viu? Aqui, o Supremo Conselho me deu a medalha de jubilado. Versículo 16 do nosso texto original, para concluir. Nosso texto original é Timóteo, né? 1 Timóteo 4. Versículo 16, vai concluir a mensagem de hoje. 4:16. Todos juntos? Tem cuidado de ti mesmo e dado. Vamos dizer de novo assim, gente, presta atenção. Isso aqui é muito sério. Todo mundo. Tem cuidado de ti mesmo e dá. Continua. Para um pouquinho. Como é isso aí? Continua nos teus deveres. Só um minutinho, só um parêntese. Lembrei de Dona Jacira. Dona Jacira é minha mãe. Eu ensinei isso para você 10 vezes, você não aprendeu. Aí quando o menino chegar lá, Rita já dá risada. E seu pai apanhou muito para aprender. Já tem 56 anos e não aprendeu ainda. Ela já devia ter desistido de ensinar. Eu chego com o meu sapato, tiro o sapato, deixo o sapato perto do sofá. Não, o lugar do sapato não é aí no sofá, é lá atrás da porta, é lá de fora. Aí ela diz assim, ensinei a vida toda, tomou porrada e não aprendeu ainda. Devia desistir de ensinar. Não é verdade? Não, não é verdade não. Não é verdade não. Eu fico pensando assim, quem tem filho aí, você já desistiu de ensinar? Parece que nessa igreja só tem santo. Nossos filhos nessa igreja só tem santo. Arthur acorda, os adolescentes acorda, já feliz, satisfeito, levanta da cama, já arruma a cama, já vai para o banheiro, já escova o dente, já toma banho, né? já põe o café, quando termina o café, já lava os pratos. Arthur é um santo, é um perfeito. Ô, glória! Miguel não, Miguel, justo tem que dizer, Miguel, eu não ia nem falar, mas Miguel, não, minha mãe, já sei, daqui a pouco eu apronto. Sofia diz assim, eu quero é prova. Vou dizer o que para Daniela e Joil? Vou dizer o que para Júcio e Jair? Vou dizer o que para Mário e Normélia? Desistam. Não vão aprender mais. É isso? O apóstolo está dizendo assim, continua nos teus deveres. Você que é presidente, continue os seus deveres. Você que é diácono, continue os seus deveres. Você que é presbítero, continue os seus deveres. Você que é pastor, continue nos seus deveres. Não desista, insista, persevere. Se mantenha no seu lugar. Não extrapole o seu lugar.
nem abra mão do seu lugar. Se mantenha no seu lugar. Cadê o atalaia, a figura do Antigo Testamento? A cidade pode parecer segura, mas o atalaia fica lá na torre. Ele vai passar um dia na torre, 2 dias na torre, 1 semana na torre, 1 mês na torre, 1 ano na torre, e não vai tocar trombeta dia nenhum, porque não vem nenhum inimigo. Mas permaneça onde Deus lhe colocou. Permaneça no seu lugar. Seja insistente no seu lugar. Até o dia da glória. Permaneça aí onde Deus lhe colocou. Seja pastor, presbítero, diácono, missionário, pai ou mãe. Permaneça no seu lugar. E aí ele vai dizer por quê. Vamos dizer junto? Porque fazendo isso, ou fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo. Bernadette, Deus lhe botou nessa família, Bernadette. Olha, Berna é do Pará, e eu acompanho todas as postagens de Bernadette. Passeia, viaja, vai naqueles igarapés e tal. Tem muitos familiares que são crentes, envolvidos com Jesus, tementes a Deus. Mas tem muitos familiares que vai para o Círio de Nazaré. Círio de Nazaré, irmão, é uma festa assim, tipo, festa do Bonfim aqui. Aí a gente fica assim, a Bernadette lá, João Nilson, vamos levar a Bernadette para o conselho. Nada, ela está lá junto da família dela, matando a saudade e ensinando e tal. Olha, Berna, tem hora que diz assim, eu não vou pregar mais não, presbítero, eles não querem mais ouvir não. Jesus diz, Bernadette, eu lhe botei nessa família aí para você ser sal da terra e luz do mundo. Sua família, Bernadette, é iluminada porque você está presente ali. Muitos males não alcançam a sua família porque você está ali e a presença de Deus está em você. Irmãos, eu estou lendo o Antigo Testamento e às vezes eu fico confuso assim, aí eu tenho que ler de novo porque eu fico confuso. Abraão está orando, né? E Deus diz assim, vou destruir Sodoma e Gomorra. Aí Abraão diz, não, senhor, vem cá, se tiver 50, não, se tiver 30, não, se tiver 20. Aí ele vai, tem hora que ele diz assim, não vou pedir mais, daqui já acabou. E Deus diz, vou destruir. E Deus manda anunciar Ló e a sua família. Os irmãos precisam continuar lendo o texto para ver que o Deus de Abraão é maior do que Abraão. Abraão terminou em 5. Quando Jó está saindo da... Ló. Quando Ló está saindo da cidade e a mulher de Ló vira estátua de sal, e Ló está caminhando, ele vê uma vila, uma cidadezinha, na mesma região de Sodoma e Gomorra. E ele diz ao anjo, olha, eu quero ficar ali. E o anjo, então, lhe concede que fique ali. Continue lendo o texto, irmãos. Aquela vila foi poupada por causa de Ló e suas filhas, por causa de 3 pessoas. Abraão desistiu em 5. E Deus estava dizendo, não é 5 não, meu filho. Onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então não desista da sua obra, não largue do seu posto, não abra mão do seu ministério, mesmo que seja árduo, mesmo que doa nesse corpo físico, mesmo que lhe incomode durante a semana, não abra mão, não seja negligente, o que diz o texto todo. Quem não conseguiu entender, volte a assistir as outras mensagens, porque se você fizer assim, você salvará tanto a si como aos teus ouvintes. Irmãos, pai e mãe não salva filho. Pastor e presbítero e pregador e diácono e missionário não salva ninguém. Mas pastor, presbítero, diácono, missionário, professor, pai e mãe, quando está cheio do Espírito Santo, quando está em comunhão, leva os filhos a conhecer Jesus, porque o Deus é o Deus da aliança, é o Deus da família. Não abra mão da sua família, não abra mão da sua igreja, não abra mão do seu ministério, porque o que lhe aguarda não está aqui, o que lhe aguarda é a vida eterna. Amém?